E aí galera, tudo bom? Então mais um vídeo aqui no canal Foco Radiologia e hoje eu vou explicar para vocês como é a formação dos raios-x. Basicamente, os raios-x se originam da interação dos elétrons acelerados se chocando com um alvo geralmente de metal. Esse choque aí dos elétrons com os átomos desse alvo acaba surgindo radiação X. Então tudo começa com o aquecimento dos filamentos, que é feito de tungstênio, que fica do lado do cátodo. Então esse filamento aí, ele é aquecido a mais ou menos 2000 graus e formando uma nuvem de elétrons, chamada efeito termiônico. Então essa nuvem de elétrons fica concentrada dentro de um copo focalizador, onde armazena os filamentos, e vão em direção a um alvo, lá no anodo. Esse alvo ele também é feito de tungstênio para suportar altas temperaturas. Então, essa nuvem de elétrons aí, carregada, é atraída pelo alvo, que é um lado positivo, o anodo, e na interação ocorre a radiação X. Então, com uma tensão aplicada aí no lado do cátodo, a quilovoltagem, os elétrons são gerados no polo negativo, né? E são atraídos, repelidos lá para o alvo, para o anodo, que é o polo positivo. Outra coisa também a falar sobre o tubo de raio-x é que ele armazena o cátodo e o anodo, e no seu interior existe vácuo, não tem ar. Esse vácuo justamente é para evitar a redução da velocidade dos elétrons gerados no cátodo, que vão ao encontro do anodo, e também para isolar a tensão elétrica que está ocorrendo ali dentro durante a formação dos raios-x. O circuito elétrico responsável pela produção dos elétrons é diferente do circuito elétrico do gerador de alta tensão. Quando falamos em miliamperagem, em corrente elétrica, nós estamos tratando do MA, que é a miliamperagem. Agora, quando estamos falando de alta tensão, nós estamos falando da quilovoltagem. Então, aí, nessa geração dos elétrons, ele é atraído para o anodo e ele é desacelerado no choque, é gerado então calor e radiação. Nessa formação, 99% é calor e 1% só é radiação. E desse 1% de radiação, só 10% de 1% é aproveitado no feixe útil para a formação da imagem. E não menos importante, nessa interação aí dos elétrons com o alvo, vão surgir determinados tipos de radiação, de acordo com a interação do elétron com o alvo. Então, o tipo de interação com o elétron com o alvo é que vai determinar o tipo de radiação formada. Então, nessa interação aí pode se formar radiação do tipo freamento ou brainstalling, ou também do tipo característica. A brainstalling ou freamento, ela ocorre com mais frequência. Então, basicamente a formação da radiação de freamento o elétron incidente interage com o núcleo do átomo e do alvo, cede energia, faz com que esse elétron seja desviado da sua rota e ao mesmo tempo liberando energia em formato de radiação X. Essa radiação X, ela libera energia com valores muito baixos, quanto com valores muito altos. Já a radiação característica, ela é formada com menos frequência aí nessa interação. Ela nada mais é que o elétron incidente interage com elétrons da camada mais interna desse átomo aí de alvo, cede energia suficiente para que ele seja ejetado. Não libera energia, ele só é ejetado dessa camada aí mais interna do átomo. E posteriormente, esse lugar vago pelo elétron vai ser ocupado pelos elétrons da camada mais externa. Então, quando há a passagem desse elétron da externa e vai ocupar lá a camada mais interna, esse elétron libera energia em formato de radiação característica. Então, aí, toda essa interação formando essa radiação característica ou radiação de freamento, ela é convertida em calor, onde 99% será calor e 1% só será radiação, que vai ser usada aí para poder produzir uma imagem radiográfica. E outra coisa bem importante a saber, que durante essa interação aí, da radiação, quando chocam os elétrons no alvo, produz a radiação, como eu já expliquei. Porém, ela não vai só em uma única direção, ela vai em todas as direções dentro da carcaça ou da cúpula, e algumas saem pela janela do colimador, no qual vai ser aproveitado e feito a imagem radiográfica, e outras vão em direção à parede aí da cúpula, da carcaça. E essas energias que vão em direção à parede da cúpula e da carcaça, elas geralmente são absorvidas por terem uma energia cinética muito pequena, mais ou menos 20 kV.
O restante sai pela janela do colimador e atinge aí o objeto. Então, essa radiação que sai aí pela janela da carcaça, da cúpula, ela é chamada de feixe útil. Então, esse feixe útil aí, ele é divergente e ele tem formato cônico, ele sai assim, ó, em direção ao objeto. E nós podemos observar aí, durante esse feixe cônico, que é formado um efeito chamado anódico. O efeito anódico nada mais é que os fótons que saem em direção à extremidade do cátodo, elas têm mais poder de penetração do que do lado do anodo. Do anodo, os feixes eles têm menos intensidade e são mais absorvidos facilmente por ter uma energia muito baixa. Porém, os feixes do lado do cátodo, eles têm mais intensidade e mais poder de penetração. Então, você vai poder observar numa radiografia que a extremidade do lado do cátodo ela vai ser mais penetrada que do lado do anodo. Então, outro efeito que a gente também pode observar aí nesse feixe cônico é o efeito da lei do inverso do quadrado da distância. É mais ou menos quando a gente vai se distanciando mais e mais da fonte de radiação, menos intenso esse fóton vai ficando. Então, quando a gente dobra a distância da fonte de radiação, o feixe ele fica menos intenso, ou seja, a gente vai ficando menos exposto. É a famosa o efeito da lei do inverso do quadrado da distância. Outra coisa de saber sobre esse feixe de radiação é que ele existe um ponto central nesse feixe cônico. Então, no meio, ele existe um raio central. Pode ser determinado como o raio central perpendicular ou o raio central oblíquo. O raio central perpendicular, a gente está se referindo a que ele está reto ao anteparo, ou ele está assim, ó. Ele bate reto no anteparo. Quando a gente se refere a um raio central oblíquo, a gente está dizendo que ele está inclinado para cima ou para baixo. Então, quando esse raio central ele está direcionado para baixo, ele pode ser chamado de podálico ou caudal. Agora, quando esse raio central está inclinado para cima, em direção à cabeça, ele é cefálico ou cranial. Para a gente medir esse raio central aí, a angulação desse raio central, nós usamos um objeto chamado goniômetro. Geralmente ele fica acoplado lá à carcaça, que aí, à medida que você vai inclinando o tubo e direcionando o raio central, ele vai te informando a angulação que você está alcançando. Então é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Eu explicando aqui um pouco sobre a formação da radiação X. Qualquer dúvida pode me procurar na página Foco Radiologia, me mandando direct, ou nos comentários lá no canal no YouTube, Foco Radiologia, galera.